minha alma nele espera, que Cristo a venha buscar. Olá, eu sou Marcelo e nós somos peregrinos na terra. Estava aqui, terminei de gravar o vídeo para a Escola Bíblica Dominical e agora eu quero estar também passando uma mensagem para você, uma mensagem da Palavra de Deus, uma mensagem para tocar no seu coração. Você que esteve domingo na igreja, eu preguei esta mensagem lá na Igreja Batista Monte Santo em Itaboraí. Eu preguei esta mensagem cujo título é Mais do que os olhos podem ver. E eu quero trazer essa mensagem para você que não pôde estar lá, com base no texto de Gênesis capítulo 29, versículo 17 e nos versículos 32 a 35. Eu quero trazer para você esta palavra, que você possa refletir sobre ela, que você possa observar que a palavra de Deus ela traz muito mais coisas do que aparenta para a nossa vida. Ela é um baú de tesouros que quanto mais você busca, quanto mais você se esmera em procurar a respeito de Deus, a respeito daquilo que Deus fez para você, a respeito dos planos de Deus para a sua vida, quanto mais você busca, mais você encontra. E esta mensagem, ela traz esse entendimento para nós. Ela traz para nós o entendimento de que muitas vezes eu e você escolhemos caminhos que para nós parecem ser muito bons, para nós é perfeito, mas esses caminhos na verdade não são os caminhos de Deus para as nossas vidas. E aí o caminho de Deus para a nossa vida, embora não pareça, muitas vezes parece para nós ser um caminho feio, um caminho tortuoso. Muitas vezes o caminho de Deus para a nossa vida, na aparência, não é um caminho que nos chama atenção, mas as coisas de Deus para mim e para a sua vida, as escolhas de Deus para mim e para a sua vida, são muito mais do que os olhos podem ver. E você vai entender isso nessa mensagem, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, pedimos a Ti, ó Deus, neste momento, Senhor, que venha nos abençoar, que venha trazer sobre nós, ó Pai, entendimento da Sua palavra, e que cada um de nós, ó Pai querido, tanto a mim como aqueles que vão assistir a esse vídeo, Senhor, possam receber de Ti porção dobrada do Teu Espírito, ó Deus, da Tua presença, da Tua graça, da Tua sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Gênesis capítulo 29, verso 17 e depois verso 32 até o verso 35. Diz para nós o seguinte: Léia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Gênesis 29, 32 e 35 diz: E concebeu Léia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e o chamou de Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. É importante nós entendermos que, como eu estava dizendo antes, a palavra de Deus, ela é uma mina de tesouro. A palavra de Deus é como um veio de ouro, onde quanto mais você cava, mais ouro você encontra. E na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, você encontra para a sua vida tudo o que Deus quer para você. Nas Escrituras, você encontra a vontade de Deus. Deus não se propõe a dizer
ou a explicar quem ele é na Escritura, mas ele se propõe a revelar a vontade dele para você. Ele se propõe a revelar os planos dele para a sua vida, para a minha vida. Para que eu e você possamos viver a nossa vida de acordo com a vontade dele, com os propósitos dele, com aquilo que ele planejou. Para que eu e você possamos viver, ser tirados do mundo de trevas e ser levados para o reino do Filho do seu amor. Por isso, quando a gente olha para esta palavra, a gente vê que o caminho de Deus para a minha vida e para a sua vida é muito mais do que os olhos podem ver. Assim como esta mulher, Leia. Em algumas traduções, em algumas Bíblias, Lia. Leia era uma pessoa desprezada. Leia era uma mulher rejeitada, deixada de lado. Uma mulher que não era amada. Uma mulher que não tinha o agrado do marido, que não tinha o olhar do marido. Leia era uma mulher onde alguns teólogos vão dizer que ela tinha um problema de vista. Algumas pessoas vão dizer que a Bíblia descreve que ela teria problema com seus olhos. Mas vamos observar o que a Bíblia fala a respeito desta mulher e a respeito deste homem. Mas, para que nós possamos chegar em Leia, é preciso que nós olhemos para Jacó. Jacó, um homem, retornando. Nós precisamos voltar na história e primeiro observar Jacó, o marido de Leia. Jacó era aquele homem que o seu nome significa literalmente calcanhar. Aquele que nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú e que mais tarde acabou comprando a primogenitura de seu irmão, se aproveitando de um momento de fraqueza de seu irmão. E ainda depois ele engana seu pai para receber a bênção da primogenitura de seu pai, que já estava velho. E por causa disso seu irmão planeja matá-lo, mas alguém avisa sua mãe de que Esaú estava planejando matar Jacó depois da morte de Isaac. E aí acontece um preparo para que Jacó saia daquela terra, de perto do seu pai e da sua mãe, e vá para a terra de onde sua mãe veio, de onde Rebeca veio. Rebeca vai falar com Isaac: olha, eu estou farto dessas mulheres daqui, vamos mandar o nosso filho para a terra de meu pai, para Harã, para que ele possa encontrar uma boa mulher lá. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que Isaac chama Jacó, abençoa ele, dá as bênçãos de Abraão para a vida dele. Eu quero ler com você esse texto, Gênesis, capítulo 28, verso 3, diz: E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então, Jacó saiu. A palavra diz que Jacó saiu. E o tempo passa e ele chega até Harã, onde ele encontra Raquel pela primeira vez. E o texto bíblico vai dizer que ele tira a pedra do poço para que Raquel possa usar a água do poço e dar água para os animais. E a Bíblia vai dizer que após isso ele beija Raquel. Os rabinos, os teólogos, não vão saber explicar aonde ele beijou. Se beijou na mão, se beijou na testa, se beijou no rosto. A Bíblia apenas diz que ele beijou Raquel. E o texto também vai dizer que ele se enamorou dela, que ele se apaixonou por ela.
E o texto continua dizendo na história que Raquel vai até o pai e conta para ele de quem era Jacó, porque ele tinha falado para ela. E o texto bíblico vai dizer para mim e para você que Jacó é apresentado a Labão. Labão se aproxima, fala com ele, o recebe na sua casa. E depois de um mês, Labão vai e pergunta para ele: olha, você não vai ficar aqui de graça. O que você quer para que você possa continuar trabalhando? E Jacó estabelece o seu preço. Jacó, por estar apaixonado por Raquel, ele propõe trabalhar durante 7 anos para se casar com Raquel. E aí entra algumas coisas muito importantes que eu e você precisamos meditar. O texto bíblico vai dizer, no verso 19, no verso 17, vai dizer que os olhos, Leia tinha olhos ternos. Na sua Bíblia, na maioria das Bíblias, vai dizer tenros. Mas no texto bíblico, na Torá, em hebraico, diz a palavra ternos. A palavra hebraica para esta palavra é rakot. Rakot significa brandura, maciez. E a tradução na Torá está para terno e não tenro. A maioria das traduções das nossas Bíblias vai trazer para nós como se Leia tivesse um olho caído, um olho obscurecido, um olho adoentado. Os olhos dela transpareceriam os olhos de uma pessoa adoentada. Mas a Torá vai dizer para mim e para você que os olhos de Lia eram ternos. Eles transmitiam ternura, eles transmitiam brandura, eles transmitiam maciez. E que Raquel era formosa de porte e formosa de semblante. O texto vai dizer que Raquel tinha um rosto bonito e tinha um corpo bonito. E isso chamou a atenção de Jacó. O que remete para mim e para você imediatamente que quando eu e você olhamos apenas para a beleza exterior, a gente vai estar indo por um caminho que talvez não seja a vontade de Deus. Quando a gente olha para as coisas, para os caminhos que vão nos remeter apenas à vontade da nossa carne, nós poderemos estar entrando por um caminho que não é o caminho que Deus estabeleceu para nós. Muitas vezes o caminho que Deus estabeleceu para nós é o caminho da ternura, é o caminho da brandura, mas pode não ser o caminho da formosura, pode não ser o caminho do formoso de semblante, do formoso à vista. Mas o que Deus estabelece para mim e para você é perfeito. O que Deus estabelece para nós é a vontade dele. É o que vai fazer a diferença, estar no centro da vontade de Deus. Então, Jacó, olhando para a beleza de Raquel, propõe trabalhar 7 anos para Raquel. E o texto bíblico, no versículo 19, vai dizer para mim e para você um contrato anunciado de Labão para com Jacó. No próprio texto bíblico, Labão já estava anunciando para ele o que ia fazer. Só que Jacó estava tão cego de paixão, de amor por Raquel, que ele não percebeu o que foi tratado para ele. O texto vai dizer para mim e para você o seguinte: e disse Labão, melhor dá-la a ti do que dá-la a outro homem. Fica comigo. E aí, em hebraico, esse texto vai transparecer para mim, para você, vai dizer para mim, para você o seguinte: vai omer Lavan tov titi, otá lak mititi, otá leish arre sheva imadi. E aí você percebe que 2 palavras surgem nesta frase: titi e mititi. Quando você pega a gematria judaica, a numerologia judaica, porque as letras, as palavras na Torá, na língua hebraica, elas têm também valores numéricos. E muitas vezes, como se fala a Bíblia, ela
quer dizer muito mais do que apenas a superfície daquilo que nós lemos. Quando você pega a palavra titi, ele vai ter o valor numérico 810. Se você soma esses números, esses algarismos, 810, 8 mais 1, 9, mais 0, 9. Se você pega os algarismos da palavra mititi, 850, e você soma 8 mais 5, 13, mais 0, 13. E você pega a palavra hebraica leia, vai ter o mesmo valor numérico 9, e você pega a palavra hebraica Raquel e vai ter o mesmo valor numérico 13. E aí você substitui essas palavras. E em vez de você falar Dala a ti, você fala Leia. E aí a frase vai ficar: melhor Leia a ti do que Raquel a outro. Fica comigo. Só que Jacó não ouviu isso. Jacó estava tão cego de amor por Raquel que ele não ouviu que o contrato que estava sendo estabelecido era que primeiro ele tinha que casar com Raquel. Era quase como uma ameaça para ele. Ou você fica primeiro com Lia, porque é a mais velha, ou Raquel vai para outro homem. Só que Jacó não percebeu isso. E trabalhou durante os 7 anos, e ansioso foi cobrar a sua esposa. E houve um casamento. E foi entregue a ele Leia, mas ele não percebeu por causa da festividade, da festa, quando ela chega coberta, de acordo com a tradição. E aí no outro dia, quando ele olha, pronto. Leia agora se torna uma mulher desprezada, uma mulher malquista, uma mulher não amada, uma mulher sofrida, porque não tinha o amor do seu marido. E alguns rabinos vão dizer que Leia amava Jacó, que ela se preparou para estar com ele. Outras pessoas, outros teólogos já vão dizer que ela fez um conluio com o pai para se casar primeiro. Mas o que o texto bíblico mostra para mim e para você é que ela foi estabelecida que deveria casar primeiro, porque ela era mais velha. E aí no outro dia de manhã, Jacó corre até Labão e fala: você me enganou. E aí a gente passa a entender que a mão de Deus estava sobre Jacó. E que simplesmente Deus estava mostrando para ele que ele tinha um caminho perfeito para ele. Ele até permitiu que ele vivesse aquilo, os sonhos dele. Mas a vontade de Deus, ela é cumprida. Os caminhos tortuosos dos nossos sonhos podem nos levar a lugares distantes. Mas quando Deus estabelece um plano para mim e para você, nós vamos chegar no caminho que Ele quer. E aí Labão fala para ele: olha, aqui não se faz assim. Primeiro casamos a mais velha. A honra primeiro da mais velha. É como se ele estivesse dizendo: olha, o que você fez lá na casa do seu pai, você não pode fazer aqui. Aqui o mais novo não se dá bem. Aqui o mais novo não ultrapassa o mais velho. Então, ele estabeleceu: olha, passa a semana desta. Ou seja, curta o seu casamento, esses 7 dias de festa de casamento. Viva esses 7 dias com Leia. Depois eu te darei Raquel em troca de mais 7 anos de trabalho seu. E Jacó concordou com isso. E agora eu quero que você pare e pense comigo. Imagine Leia no 8º dia, no 9º dia, no 10º dia, eu não sei. Agora, depois de ter sido casada, e agora ser desprezada, e estar vendo o seu marido alegre, e talvez mais alegre do que da primeira vez, por saber que estaria casando com a mulher que ele amava, e que não era ela. Talvez você não consiga visualizar isso, talvez você não consiga entender isso, mas tente imaginar os olhos ternos de Leia olhando para a felicidade do seu marido em se casar com outra. Mas Deus tinha um plano
para a vida dela e para a vida de Jacó. Ela não se casou com Jacó por um mero acaso. Foi o plano de Deus. Assim como Deus tem um plano para a sua vida, assim como Deus tem algo para você. E aí quando você para e pensa, a justa mão de Deus sobre Jacó. Deus estava estabelecendo os seus planos. Deus estava estabelecendo os seus projetos. Assim como Ele estabelece planos, Ele estabelece projetos para a minha e para a sua vida. O plano de Deus para as nossas vidas é sempre perfeito. Apesar de Léia ter sido tão sofrida, tão rejeitada, ela era a escolha de Deus para Jacó. Não era Raquel. Embora Deus tivesse um plano também com Raquel, porque de Raquel veio José, que foi aquele que deu livramento para a família enquanto estavam no Egito. Através dele, Deus deu livramento. José, enquanto está no Egito, também representa Yeshua. Como as pessoas veem hoje com roupas romanas, transfigurado, com outras vestes. As pessoas não reconhecem, os judeus não reconhecem Jesus por causa de como ele aparece, como o cristianismo o colocou. Mas o plano principal de Deus, para que chegasse a ter um Messias, não foi através de Raquel, foi através de Léia. E você para e começa a pensar nos versículos 32 a 35 que nós lemos, que Deus deu a ela, abre a madre dela, e dá a ela o primeiro filho chamado Ruben, que significa, vejam, um filho. E depois Deus dá outro filho a ela, chamado Simeão, que significa ouvir, audição. E depois Deus deu outro filho chamado Levi, que significa união. E depois Deus deu Judá, que significa louvor. E aí o texto diz que ela cessou de ter filhos. Mas algum tempo depois das escravas, algum tempo depois, Deus abre a madre dela de novo. E ela tem mais 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Num total de 7. 7 filhos. E 7 na Bíblia representa perfeição. 7 na Bíblia representa o número de Deus. O número da vontade de Deus para a vida dela e para a vida de Jacó. E além do mais, quando você olha para os filhos de Léia, você encontra Levi, o homem de onde saiu a tribo sacerdotal. A tribo de Levi seria a tribo sacerdotal para o povo de Israel, assim como o povo de Israel seria o povo sacerdotal para toda a humanidade. E você encontra Judá, de quem descende Jessé, Davi, da onde veio Jesus, o meu e o seu Salvador, o meu e o seu Messias. Então daí você tira que os planos de Deus para a nossa vida são muito mais do que os nossos olhos podem ver. Jacó observou a beleza de Raquel, mas Deus olhou muito mais do que a beleza. Deus foi para o plano dele. Deus foi para o projeto dele. Deus foi para a vontade dele. Deus quis para Jacó, primeiro, os olhos ternos, a ternura dos olhos de Léia. Então eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso. Que Deus tem algo melhor para você. Que o projeto dele para que você possa ter vida e vida com abundância é muito maior do que simplesmente correr atrás de bênçãos materiais. Deus não quer te dar chave de casa, chave de carro, dinheiro no banco. Deus tem muito mais para te dar. Ele tem uma vida eterna para te dar. Ele tem uma família abençoada para estabelecer através de você. Ele tem um ministério para estabelecer na sua vida.
Ele tem um grupo para você trabalhar. Tem vidas para que você possa salvar, para que você possa ministrar. Aquilo que Deus tem para você é muito mais do que os olhos podem ver. Aquilo que Deus tem para você é muito mais do que o projeto que você possa fazer. Ele até permite que você faça os seus projetos. Mas o plano dele, ele vai cumprir. E se, além de tudo, você não quiser cumprir os planos dele para a sua vida, você vai viver o estrago que você preparou para si mesmo. Mas os projetos de Deus não morrem. Ele arruma outra pessoa para cumprir. Se ele tiver um plano na sua vida, para que vidas possam ser salvas, e você não quiser obedecer, ele não vai te forçar. Apesar de muitas vezes ele gerar circunstâncias ao seu redor, assim como ele fez com Jonas, para que você possa ir até onde ele quer. Para que você possa decidir ir. Mas se você não quiser, ele vai permitir você seguir pelo caminho que você desejar. Mas as consequências da sua vida, você vai arcar. E ele vai levantar outra pessoa. Então entenda, se Deus tem um ministério na sua vida, é muito mais do que os olhos podem ver. Não é apenas pegar o microfone, estar à frente de um grupo. É muito mais do que os olhos podem ver. A sua família, a sua esposa, é muito mais do que os olhos podem ver. A sua futura esposa, o seu futuro namorado, a sua futura namorada, é muito mais do que os olhos podem ver. A sua futura família é muito mais do que os olhos podem ver. A sua participação no ministério de louvor é muito mais do que os olhos podem ver. Você pregar, você ensinar, você estar à frente de um público, você ser um ministro, é muito mais do que os olhos podem ver. Deus tem um projeto na sua vida. Esteja no centro da vontade de Deus e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Permita que Deus trabalhe na sua vida. Deixe ser moldado por Ele. E você vai ver que Deus tem muito mais do que os olhos podem ver para a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Fique com esta palavra. E aí, se você gostou, curte. Dê o seu like aí. Compartilhe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Clique lá no sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E esteja conosco. Até o próximo vídeo. Nós somos peregrinos na terra. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém?